nervoso. O Vasco hoje encara o Atlético Paranaense, hoje precisando apenas do empate para avançar na Copa do Brasil. Olha a cara do Careca. A gente vai ver o VT e na volta tem drone do Pedrosa com escalação, Rodolfo. O Vasco desembarcou em Curitiba para o jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense. O Cruz Maltino foi recebido com muita festa da torcida, que aproveitou para tirar fotos com Pedrinho, Felipe e jogadores. A equipe carioca ainda aguarda a chegada de Jean David e Pumita Rodrigues, que atuaram por suas seleções. Já o ídolo Felipe Coutinho sequer foi relacionado. O jogador segue no Rio, aprimorando a parte física. Coutinho não atua desde o dia 3 de agosto, quando lesionou a coxa esquerda. Depois foi diagnosticado com Covid. Dessa vez, o camisa 11 foi preservado do gramado sintético da Liga Arena, que requer um melhor condicionamento físico. Além de Coutinho, o Vasco também não conta com o zagueiro João Vitor, que está suspenso. Atlético Paranaense e Vasco se enfrentam nesta quarta-feira às 9h30 da noite na Liga Arena. Após vencer por 2-1 no jogo de ida, um empate já garante o Cruz Maltino nas semifinais da competição. Cadê aquela música, DJ Careca? Aquela boa que o homem gosta. Olha as canjicas dele já de fora, Venê. Bota a música do Furacão 2000, DJ Careca. Sempre você, Ô, não falei nada. Impressionante. Calma aí, não falei nada. Se acontecer alguma coisa, deixa pra amanhã. Eu não falei nada, É gente. impressionante, é você, Hoje você é tem um Vasco. vizinho. Eu só pedi música do Furacão Olha 2000. aqui, Pedrosa, fala comigo. O que foi testado nesse tempo aí de data FIFA que o Vasco teve pra esse jogo? Lembrando, Fernanda, que o último jogo do Vasco foi contra o Vitória, ele até utilizou uma formação diferente, depois ele colocou o Payet no segundo tempo, e aí durante esses treinamentos nos últimos 10, 11 dias, ele testou algumas possibilidades, né? Inclusive do Payet talvez começando no banco, por ser um gramado sintético lá da Liga Arena, por ser também um jogo onde o Vasco vai precisar se defender, e a gente lembra que o Vasco nos primeiros minutos dos jogos tem tido algumas desatenções, tem tomado gols nesse primeiro tempo, então tem a possibilidade de começar com o Sforza, e aí o Vasco viria com 3 volantes. Então a provável escalação do Vasco é Léo Jardim, na direita o Paulo Henrique, lembrando João Vitor não joga por suspensão, e aí Maicon e Léo Pelé, na esquerda Lucas Piton, Matheus Carvalho, Hugo Moura e Sforza. Lá na frente, David, Verratti, e aí tem uma possibilidade de jogar o Emerson Rodrigues ou o Ryan. Eu acredito que jogue o Ryan, porque o garoto vem arrebentando aí nos últimos jogos. Ô, Vene Casagrande, a recepção do Vasco lá no Paraná foi impressionante, assim, impressionante não, né? Só se impressiona quem não acompanha o Vasco. O Vasco é um clube nacional, em todo lugar que o Vasco joga tem esse tipo de recepção, bonito demais e bonito também pros jogadores, desce do ônibus, olha isso daí, é diferente aí em Vene Casagrande. Eu diria que o Vasco é um clube Cadê a internacional, imagem? porque Cadê isso a não imagem? acontece É verdade. apenas no Brasil, não. Olha aí, ó. E assim, eu brinquei aqui antes do Pedrosa falar sobre a escalação do Vasco da Gama, mas se a gente for parar e analisar, óbvio que o torcedor gostaria de ver o Coutinho quanto antes no gramado, mas a gente gosta sempre de olhar o copo meio cheio aqui. Se a gente for parar e analisar, o bom momento do Vasco permite que o Coutinho tenha paciência e muito cuidado nesse retorno dele aos gramados, e o próprio departamento médico do Vasco para não poder acelerar a volta do craque vascaíno que o torcedor tanto quer ver. E também tem o mau momento do Atlético Paranaense em casa. Se a gente for parar e analisar, são nos últimos 5 jogos lá, 3 derrotas, 1 vitória e um empate. A gente vive falando que enfrentar o Atlético Paranaense lá é extremamente difícil, mas o momento do Furacão jogando em casa não é dos melhores. Eu acredito que o Vasco, com o regulamento, entre aspas, debaixo do braço, é o grande favorito para poder passar de fase na Copa do Brasil. E o Coutinho não viajou? Não viajou, continua fazendo seu fortalecimento muscular, batendo tudo que a gente tinha falado aqui sobre ele não se sentir 100%, e aí ele deve ser preparado para a partida contra o Flamengo. O fato é que o Vasco não tem pressa para essa volta, e o Veni foi muito bem. O momento do Vasco, ele casa com uma paciência tranquila. Traz os números do momento do Vasco, para o pessoal ter uma noção. O Vasco tem 5 vitórias e 3 empates nos últimos 8 jogos, ou seja, são 8 jogos sem saber o que é perder. É um Vasco na 8ª colocação do Campeonato Brasileiro, 34 pontos. E eu diria, Fernanda, que falando de aspirações positivas, é o jogo mais importante do Vasco nos últimos 6 anos. Que é claro, negativas, o Vasco quase caiu no ano passado e teve que jogar contra o Red Bull Bragantino sua vida. Mas mudando essa mentalidade, mudando essa forma ruim que o vascaíno tinha nos últimos anos, hoje é o jogo mais importante do Vasco nos últimos 6 anos. Tem que ter muita força mental, tem que ter muita confiança nos atletas também. É um grupo que eu até conversando com os atletas, eles
falam assim, Pedrosa, nós jogamos um pelos outros, jogamos pela torcida porque a gente se respeita. Então, eu acho que a torcida tem que acreditar na gente, tem que confiar na gente. E ainda sobre a escalação, a presença do Paier no time titular não está descartada. O que eu trouxe aqui é apenas um teste que foi feito, né? Um teste que foi feito dentro dos últimos 11 dias aí do Vasco depois na data FIFA. E esse confronto já aconteceu em 2011, já né? Aconteceu. Foi nesse momento? Foi quartas de final. Quartas de final? Na época ainda tinha o gol fora, né? Ainda tinha o gol fora, que eu odeio o gol fora, mas Ah. foi bom. Porque o Vasco empatou em 1-1 em São Januário e empatou em 2-2 na casa do Atlético. Naquela ocasião, Alexandro e Diego Souza fizeram os gols e o Vasco acabou passando e naquele ano foi campeão. Eu Da sou Copa do saudosista, Brasil de eu tenho 2011. saudade do gol fora. Tu gosta Você do tem? gol fora? Ah, eu não Sim, sei. eu acho que Eu não sei. dava Eu não sei se eu gosto. Eu não gosto do gol dava fora, emoção, sabe? Isso acho é que dava verdade, emoção. porque assim, ele te fazia pensar o seguinte: você precisa marcar um gol fora de É casa. exato. isso, cara. Para de ficar retrancando. É verdade. Porque o gol fora de casa é tão valioso. Ele vale te por obrigava dois. a ir pra cima, ele sabe? te obrigava a ir pra Por cima. isso que eu gosto. Por isso que eu sou saudosista em relação a isso. Mas eu entendo Mas que quando também... tu tomava um gol em casa, te irritava. Não, óbvio. Pô, sem sombra de acabou, dúvida. é a cabeça, Sem sombra de 2-0 eles. dúvida. É isso. A cabeça era Era essa. isso, era Sem isso. sombra de dúvida. Mas eu sou saudosista, eu sinto saudade. Mas enfim, eu acho que o momento do Vasco permite o torcedor vascaíno sonhar com essa classificação. Não é nenhum absurdo isso, muito pelo contrário. Embora tenha alguns desfalques importantes, mas eu acho que o Vasco, repito, para mim é o favorito para passar de fase. Não é o favorito para vencer o jogo. Entende que há uma diferença. Acho até que vai dar um empate lá. E aí o Vasco vai se classificar por conta da vitória em casa. Muito bem, é isso aí. Ele tá nervoso, hoje tem Vascão. E olha, enfim, a Copa do Brasil de volta, hein, gente? A gente tá falando de Copa do Brasil aqui com...